A paz do Senhor, amados e amados do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu quero, antes de ler a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Continuação da leitura da Bíblia, né? Do Evangelho de Cristo Jesus. Eu quero desejar a todos, irmãos e irmãs, um ano de 2021 cheio de paz, de amor, de saúde e de esperança, amados. E que Cristo Jesus venha fazer morada, faça morada definitiva nos nossos corações e que a nossa vida espiritual seja elevada cada dia mais a entender, a compreender tudo aquilo que Cristo Jesus nos deixou para que nós possamos aprender e que nós possamos, o Espírito Santo de Deus venha tocar em nossas mentes e que nós venhamos aprender realmente a verdade, somente a verdade que Cristo Jesus nos ensinou. Amém, amada? E agradecer a Ele, porque valeu a pena Ele morrer naquela cruz por mim e por você, porque através disso eu e você podemos alcançar a salvação e que nós possamos redimir de todo o nosso pecado, porque todo pecado, meu amado, ele faz o mesmo caminho. Primeiro ele seduz e depois ele encarrega, finalmente, de nos destruir. E que este ano de 2021 ele não venha nos seduzir, ele não venha nos destruir, mas sim nós venhamos a aprender mais e mais de Cristo Jesus e ter plena convicção de que Ele é o único que pode nos dirigir, nos guiar a nossa vida. Amém? Então que nós possamos a cada dia aprender e que nós venhamos a ter plena paz, amor, saúde e muita paz nesse ano de 2021. Amém? E vamos continuar. Nós estávamos no livro de Mateus. Eu li no versículo 26 até o versículo 13, aonde encerrei dizendo: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Amém, meus amados e minhas amadas irmãs? Aqui estamos falando daquela mulher que derramou, que ungiu a cabeça de Cristo Jesus com alabastro caro. E que nós possamos ter também esse bálsamo, que possamos também, ao contrário dessa mulher, ela ungiu a Jesus. E ele vem ungir a mim e a você de agora em diante. Amém? Vamos continuar a leitura. Nós estamos no capítulo 14, então. Amém? Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para entregar a Jesus. Quantos hoje, amados e amadas irmãs, está entregando Jesus? Com as mentiras, com as falsidades, com o egoísmo. Quantos de nós hoje estamos fazendo isso com o nosso Jesus? Assim como Judas fez. Quanta liderança fazendo isso com Cristo Jesus, com ganância, com gula, com a sua estupidez tremenda, de achando que é o bom. Bom é só Jesus Cristo. Bom é só Cristo Jesus. O homem, ele é falho, ele é pecador. Ele é egoísta.
ele é mentiroso. Maldito o homem que confia no homem. Amém, amados? No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos preparativo para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com um certo homem e dize-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. A tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Jesus sabia, amados, que ele era Deus. Hoje, quantos querem ser Deus com as suas profetadas? Quantos hoje querem ser Deus com as suas profetadas, dizendo que Deus falou e Deus não falou nada? Nós estamos aí, amados, vendo o mundo multiplicando as profetadas. Multiplicando as profetadas. E como que nós faremos, missionariana? Simples, meu amado. Apenas adore, louve, exalte o nome santo do Senhor Jesus. Sabe por quê, amados? O amanhã pertence a Ele. Para mim e você pertence o agora, o momento agora, somente. Porque nesse minuto, nesse segundo, eu estou falando com você. Mas se Deus não quiser, se Deus quiser ou não quiser, eu posso continuar. Ou daqui a um minuto, eu não estar mais aqui. Porque tudo está no poder dele. Então tudo está nas mãos dele. O poder das nossas vidas, do nosso ar que respiramos, pertence a ele. Mas aqui ele deu liberdade, porque teria que acontecer. Sabe por quê, amados? Teria que acontecer isso? Porque se não acontecesse, eu e você hoje não tínhamos direito de salvação. Nós estaríamos vivendo na época do olho por olho, dente por dente. Mas Jesus não. Ele nos trouxe a graça. Ele nos trouxe o poder de sermos perdoados. Porque ele nos dá esse poder, ele nos perdoa, ele intercede. O Filho intercede junto ao Pai, por mim e por você. Eu creio que se Judas tivesse esperado um pouquinho mais e tivesse arrependido, ele o teria perdoado. Mas Judas se arrependeu logo após. Quando ele viu aquelas moedas, que nada adiantaria aquelas moedas para ele, é como está acontecendo hoje. Os homens de Deus querem os tesouros da terra, mas se esquecem que o nosso verdadeiro tesouro, ele está no céu. E Judas se vendeu pelo tesouro da terra, pelas moedas, e esqueceu que o tesouro que estava com ele era do céu, e é ali que ele teria que ter guardado o tesouro dele, mas ele não o fez. Amém, meu querido e minha querida irmã? Chegada a tarde, pôs-se a ele à mesa os 12 discípulos. Enquanto comia, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu. Amados, através dessa pergunta, nós devemos ter convicção, meu querido e minha querida irmã. Porque se a nossa fé, ela não é nossa, ela é dada por Deus. Então, meu querido e minha querida irmã, se você tem fé, nós temos que acreditar poderosamente
que Cristo Jesus está conosco a todo momento. Nos piores momentos da nossa vida, nós temos que crer que Ele está conosco, que Ele não nos abandona. Nós temos que ter plena convicção do que somos. Aqui aqueles discípulos nem eles sabiam. Aqui eles não tinham convicção do que eles eram. Eles só foram ter convicção do que eles eram depois que Jesus morreu. Porque aqui eles estavam andando com Jesus, mas eles não sabiam. Eles não tinham plena certeza da fé. E eu e você temos que ter plena certeza, amados, do que aquilo que vivemos, do que aquilo que pregamos, do que falamos. Sabe por quê? Para não entrar nessa contradição de dúvida. Para nós não termos dúvida do que Jesus é na minha e na tua vida. Amém? Porventura sou eu, Senhor? Amados, isso não é pergunta para aquele que tem fé, é perguntar para Cristo Jesus. Nós somos pequeninos, nós somos fracos, sim. Nós temos que te pedir perdão por todo momento, a todo instante. Até pelos nossos pensamentos. Mas não perder a nossa convicção de que nós somos eleitos de Deus. Nós somos eleitos de Cristo Jesus. Nós somos escolhidos. Nós temos que ter essa convicção dentro do nosso coração. E não duvidar. E não duvidar. Amém? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, este me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Tu o disseste. E quantos estão com essa mesma falsidade de Judas? Judas sabia que era ele, mas assim mesmo se passou de bom samaritano na frente de Jesus. E quantos hoje, meu querido e minha querida amada, meu querido e minha querida irmã, está fazendo assim como Judas? Com tudo errado, fazendo tudo errado e ainda tem coragem de elevar os seus olhos para o céu e bater no peito que está fazendo a coisa certa. Quantos hoje estão fazendo isso? Quanto, meu querido e minha querida irmã? Trocando Jesus pelas riquezas deste mundo, pelas coisas deste mundo, pela mentira deste mundo. Amém? Enquanto comia, tomou Jesus o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Eita glória! E nós vivemos essa nova aliança, derramando em favor de muitos, para a remissão dos nossos pecados. Não, aqui, amados, ele não fala que é derramando em favor de muitos, não é em favor de todos, é a favor de muitos. Ele poderia ter dito aqui, a favor de todos. Não. Ele disse, a favor de muitos, para a remissão dos pecados. Amém, amados? E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras.
Jesus ali não orou com os seus discípulos. Eles cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Sim, Jesus foi ferido naquele dia. E as ovelhas ficaram dispersas. Tanto, meus queridos e meus queridos irmãos, que naquele momento os próprios discípulos que andaram, que aprenderam tanto com Jesus, temeram e o negaram, assim como Pedro fez. Amém? Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galiléia. Mesmo sabendo disso tudo, Jesus não abandonou seus discípulos. Jesus não abandonou. Disse-lhe Pedro: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Olha só. Pedro ainda teve a coragem de falar isso para Jesus. E depois o negou. E quantos está hoje falando de Cristo Jesus, mas ao mesmo tempo negando a si mesmo? Negando a Cristo Jesus. Ao invés de negar-se a si mesmo, nós temos que negar a nós mesmos para seguir a Cristo Jesus. Amém, amados? Disse-lhe Pedro: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nem nesta mesma noite, antes que o galo canta, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. E todos os abandonaram. Todos os abandonaram. Quando viram Jesus em plena aflição, com medo de morrerem com ele, todos os abandonaram. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse-lhe a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Preste bem atenção. Levando consigo Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar. Mesmo Jesus, amados, ele poderia ter levado aqui os 12 discípulos, mas ele não levou. Ele escolheu apenas 3. E muitas das vezes é o nosso erro. Às vezes até no meio da nossa família. Muitas das vezes Jesus quer nos separar e nos separa, deixando do nosso lado poucas pessoas. Ele não deixa a multidão, não. Assim ainda continua comigo e com você. Então não fique triste quando os muitos te abandonarem. Não, meu querido, não se entristeça por isso. Porque aqui Jesus levou apenas 3. Apenas 3. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Hoje Jesus manda eu e você vigiar com ele. Mas quantos que vigia? Quantos, amados? Às vezes eu fico assim pensando, às vezes a gente tem, alguém pede pra gente orar, a gente fala, tá, eu vou orar. E a gente, não tá nem aí, não ora, não intercede pelo nosso próximo. Assim, quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo não por aquele que nos pediu, mas por próprio Jesus. Amém? Assim como ele fez para aqueles 3. Ele pediu para eles vigiar com ele, para orar com ele. Adiantando-se um pouco, prostou sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Assim tem que ser a minha oração e a tua com Deus. Muitas das vezes nós queremos algo, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas não, meu amado, primeiro fale com o Pai.
Se for da vontade dele, se for da tua vontade, Pai, eu quero isso. Se for da tua vontade, Senhor, me dê isso. E se ele não der, agradeça. Agradeça, amado. E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudesses vigiar comigo. Amado e minha amada irmã, nós erramos todos os dias, meu querido e minha querida irmã. Quando olhamos para o nosso próximo, até mesmo dentro da nossa família, e nós não temos vontade, nós não achamos necessidade para orar para o nosso próximo. E Jesus se entristece com isso, amados. Assim como ele se entristeceu com os discípulos. Porque eles não tiveram coragem de orar com Jesus, de vigiar-lhe com Jesus. Eles dormiram. E assim nós estamos no sono da nossa indolência, dormindo. E não é tempo de dormir, amados. É tempo de vigiar. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, amados, esta é a minha missão e a sua missão. Nós temos que vigiar e orar, para que não entramos em tentação. O espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Então, nós temos que nos fortalecer a cada dia, meu querido e minha querida irmã. E a oração é um dos pontos que nos faz fortalecer. Ai, mana, uma oração para quê? Uma oração pedindo as coisas? Não, meu amado. Essa não é uma oração que Jesus leva em conta, não. É a oração de orar por aquilo que está acontecendo, pelo que está acontecendo no mundo. Orar pelo nosso próximo. Ai, mano, mas eu não gosto do fulano, do ciclano. Não, meu marido, não importa isso. Você ora. Nós temos que orar. Amém? Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível, passa de mim esse cálice. Sem que eu beba, faça a tua vontade. E voltando-se, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras: passa de mim este cálice, Pai. Então voltou para os discípulos e disse: ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. O Filho de Deus, aquele que não tinha pecado, foi entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E falava ele ainda, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinde da parte dos principais sacerdotes e anciões do povo. Olha, era um povo, este povo aqui era os sacerdotes, aqueles que serviam ao Deus fielmente, aqueles que guardavam a lei, aqueles que proclamavam a lei, os anciões, os sacerdotes. Veja, meu amado, homens verdadeiros, poderosos na lei, mas não creram no Filho de Deus. Não creram. E assim são muitos que não creem que Jesus vai voltar. Muitos, amados, muitos falam da boca para fora, mas no interior deles eles não creem que Jesus um dia voltará para buscar a sua igreja. Não creem. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse que eu prendei. Quantos de nós estamos tendo os beijos de traidores? Quantos de nós? Quantos?
E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: Salve, mestre! E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo. Jesus ainda chamou de amigo. Será que você tem coragem de chamar? E tem, amado. Amigo. Amigo. Para que vieste? Nisto, aproximando eles, deitaram as mãos de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Pedro andava armado. Pedro tinha uma espada. Ele andava com Jesus. Mas Pedro andava armado. Ele tinha uma espada. Ele andava armado. Ele tinha uma espada com ele. E ele cortou a orelha de Malco. Amém, amados? Então Jesus lhe disse: embanha a tua espada, pois todos os que lançam a mão da espada, a espada perecerão. Qual é a sua espada que você está lançando mão hoje? Não lance mão de espada, meu amado. Não lance mão da tua espada. Porque por ela mesma você vai perecer. Não lance mão de espada. Lance mão do amor de Jesus Cristo. A única espada que nós temos é esta. Esta é a espada e do crente. Enquanto tem muito crente aí que diz que tem que andar armado para defender a família. A minha arma está em Cristo Jesus. Ele, sim, é a minha armadura. Ele é que vai me defender na hora do perigo. Ele é que é o meu e o teu defensor. Amém? Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam a mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Jesus ainda diz mais: se naquele momento ele quisesse, ele mandava milhões de anjos e acabaria com aquele povo. Mas esta era a missão dele, para que eu e você hoje tivesse redenção. Para que eu e você, no dia de hoje, pudéssemos ter direito a alcançar o reino dos céus. Como, pois, cumpririam as escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, disse Jesus às multidões: saíste com espadas e porretes para prender-me, como um salteador. Todos os dias no templo, eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendeste. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando, fugiram. E quantos hoje estão fugindo do Evangelho de Cristo Jesus para não pegar a verdade? Porque a verdade de Cristo Jesus é outra. Não é a mesma verdade que está lá na lei. Não é a mesma verdade que está lá na lei. Muitos pregando a lei, porque eles encontram brecha para trazerem para si próprio benefícios. Amém? E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se havia reunidos os escribas e os anciões. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas afirmando: este disso, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-los em 3 dias.
E levantando seu sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada responde ao que esses depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas, se tu és Cristo, o Filho de Deus. Respondeu Jesus: Tu o dizes, tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então nós vamos ver, amados. Aqui ele está falando da volta. Ele vai vir sobre as nuvens do céu, o Todo-Poderoso, cheio de glória, escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E nós vamos esperar esse dia. Mas para isso nós temos que nos santificar, nos ser lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Amém, meu querido e minha querida irmã? Que Deus venha nos abençoar. E depois vamos terminar. Nós temos esse capítulo que é um pouquinho longo, amém? E o 27 também é um pouquinho longo. Mas nós vamos terminar o livro de Mateus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu creio que eu e você vamos aprender mais e mais de Cristo Jesus, amém? Que Deus o abençoe e que nos dê um ano de vitória, um ano de bênçãos, um ano, meu querido e minhas queridas irmãs, que nós venhamos ser acrescentado amor em nossas vidas, que nós possamos crescer na nossa vida espiritual, amém? Deus os abençoe.